Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilhas do Norte. Eu sou Lídia Azedo e é um prazer tê-los por aqui. Na nossa trilha de hoje, vamos seguir a rota do 5º Constitucional. E por que essa rota te interessa? Essa rota interessa para você, jurisdicionado, porque a pessoa que for escolhida para ocupar a cadeira na mais alta corte de justiça do nosso estado decidirá questões sobre processos que você tenha tramitando no judiciário. E por que interessa para você, advogado e advogada? Porque não se trata apenas de uma escolha de órgão de classe. Trata-se de uma oxigenação de todo o sistema jurídico. Trata-se da escolha de alguém que tem experiência na área jurídica, trata-se de alguém que tem conhecimento na área, trata-se da sua experiência como advogado no dia a dia dos tribunais. E por que interessa para você, sociedade? Interessa porque o 5º Constitucional é uma questão estratégica. O 5º Constitucional representa um equilíbrio de poderes no nosso Estado. Trata-se de uma questão de que aquela pessoa que vai ocupar aquela cadeira na maior corte de justiça do nosso Estado decidirá questões que podem representar a sobrevivência da nossa floresta, a sobrevivência dos nossos rios, a sobrevivência de uma comunidade indígena, enfim, essa rota super te interessa. Vem com a gente nessa jornada que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. E para nos acompanhar nessa jornada, nós trouxemos um convidado muito especial, o qual tenho o maior respeito e deferência. É o professor Carlos Alberto Ramos Filho. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, nos guiando nessa jornada. Obrigado, Lídia, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui no seu programa, né? Que é novo, mas já se mostra bastante exitoso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado. Professor, vamos começar logo já largando assim a pergunta que acho que para quem não é da área, para quem não conhece, quer saber o que é, afinal de contas, o 5º Constitucional. Bem, temos que começar pelo básico realmente, né? Bem, o 5º Constitucional é uma expressão que alude à fração 1/5, né? 1/5 da composição dos tribunais, não todos, mas de alguns tribunais, é dividida entre membros oriundos do Ministério Público e da advocacia. Então, em síntese, é isso, né? O 5º significa que uma fração do tribunal, ou seja, 1/5, é composta por desembargadores ou ministros, conforme o caso, oriundos das classes da advocacia e do Ministério Público. E me diga uma coisa, professor, assim, com relação aos pressupostos, assim, para que você possa concorrer a essa vaga, quais são os pressupostos que aquele advogado ou aquele membro do Ministério Público precisa atender para que ele possa concorrer a essa vaga? Bem, para poder responder essa tua pergunta, Lídia, se você me permitir, eu queria fazer um retrospecto histórico até chegar no momento atual, né? Inclusive, uma curiosidade que eu trago é que existe um Dia Nacional do 5º Constitucional. Ah, não sabia. Pois é. Então, esse dia, ele é comemorado em 16 de julho. Ou seja, então, na verdade, passou recentemente, né? Foi semana passada. Olha que interessante. E por que essa data? Não é uma data aleatória. É porque essa data corresponde à promulgação da Constituição de 1934, quando pela primeira vez foi previsto o 5º Constitucional. Então, e desde então vem se mantendo? Desde então, a partir de 34, passando de 37, 46, 67 e 69, até chegar na de 88, sempre teve previsão constitucional, mudando apenas os requisitos que você perguntou. E posso falar sobre eles? Pode, professor. Então vamos por favor. lá. Eu trouxe aqui umas anotações
para ser bem fiel, né? Por exemplo, na Carta de 34, que foi a primeira que prevê essa figura, ela já falava numa lista tríplice, né? E os requisitos eram notório merecimento e reputação ilibada. Eram essas expressões que eram usadas, né? Notório merecimento e reputação ilibada. Duas expressões vagas, né? Muito abertas. E em 37, com o Estado Novo do Getúlio Vargas, manteve-se essa mesma redação, só que passou a estar no artigo 105, né? Em 46, com a redemocratização do país, houve previsão no artigo 124, né? Manteve a expressão reputação ilibada e notório merecimento, mas passou a exigir, tanto de quem vem da advocacia como quem vem do Ministério Público, 10 anos de atividade profissional, o que não era exigido até então, né? Muito bem. Uma informação interessante é que em 46 ficou explicitado o que antes era apenas implícito, ou seja, de que um membro era da advocacia e depois do Ministério Público, havendo uma alternância, né? Isso era subentendido, mas não era explícito. Passou a ser explicitado a partir de 46. Tá? Bem, é interessante também lhe dizer que com a emenda 16 de 65, houve uma alteração na Carta de 46 e passou a exigir dos advogados que eles estivessem em exercício da profissão. Ou seja, não bastava ter os 10 anos, era necessário que ele estivesse em exercício. Ou seja, se estivesse licenciado para alguma outra atividade, não podia concorrer ao 5º constitucional, né? Em 67... manteve-se a exigência dos 10 anos, né? Só que houve uma troca na expressão, né? Antes, falava-se, como eu disse, em reputação ilibada. Passou a se chamar agora idoneidade moral, o que em termos práticos é equivalente, né? Acaba sendo a mesma coisa. Em 69, com a emenda número 1, que alterou a Carta de 67, manteve-se, né, a mesma exigência até então. E aí chegamos, né, em 88, né? Eu fiz questão de fazer esse histórico, porque como a gente conversou, o teu programa são as trilhas do norte. Então a gente fez aqui uma trilha histórica. Exatamente, está percorrendo um rio e o senhor é nosso guia. Obrigado. Fique à vontade. E como rio, estamos desaguando então na nossa Carta de 88, né, que está em vigor. Pois bem, nela, nós temos a previsão do 5º Constitucional nos artigos 94, 111-A e 115. Né? É importante citar esses artigos porque quem vai nos ouvir depois pode procurar, né, para consultar. Bem, no artigo 94, ele prevê o 5º para o Tribunal Regional Federal, né, para o TJ Estadual e do Distrito Federal. Né? E o 111-A prevê o 5º para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e o 115 para o Tribunal Regional do Trabalho. Né? E o STF e STJ? Muito bem. Olha, eu estudante, quero saber. Legal, bacana. Pois no STF não existe 5º Constitucional. Na verdade, todos os magistrados são de livre nomeação, né? Desde que, é claro, preenche os requisitos constitucionais, que são basicamente, né, nacionalidade brasileira e também notório saber jurídico e reputação ilibada, né? Basicamente, né? Mas não somente. No STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós temos não um 5º Constitucional, mas temos o 3º Constitucional. Né? Por quê? Porque no artigo 104, inciso 2 do parágrafo único, ele diz que 1/3 do STJ, ou seja, a terça parte, ela é composta de advogados e membros do Ministério Público. Então é por isso que no STJ não é que se fala em 5º, mas sim 1/3 constitucional. É engraçado, né, professor? Porque a gente, quando a gente
escolheu que a gente ia falar sobre esse assunto, a gente vê assim, o artigo 94 da Constituição. A gente, se olhar assim, acha que é só isso, não tem muita coisa para abordar, mas quando você vai adentrar nessa questão, como o senhor está mostrando agora, ela vai muito mais além do que simplesmente o que está posto aí no artigo 94, e carrega também com ele uma gama de questões que às vezes passa, né, desapercebido, que ninguém dá muita atenção, e quando na verdade a gente deveria dar muito. Por isso que a gente, no início, eu chamei atenção para a questão que não é uma questão só do Poder Judiciário, não é uma questão só da classe de advogados, é uma questão muito para além disso. É alguém que vai estar ali e que vai, através de uma decisão, às vezes definir o destino de alguém, da vida de alguém, que vai tá decidindo sobre, no que diz respeito ao Amazonas, questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas a comunidades indígenas, povos originários, enfim. E aí a gente adentra naquela questão do saber jurídico, né? Que fica no... O que é esse saber jurídico? Em que reside esse saber jurídico? Aí eu queria lhe ouvir. Pergunta interessantíssima. E para chegar nela, eu queria abordar um outro aspecto que também é relacionado. E você vai achar muito interessante, né? Gente, aproveita essa aula, viu? Pois é, o que acontece? No artigo 94 que você citou, ele menciona o Ministério Público e a advocacia. Quando ele fala dos membros do Ministério Público, ele exige apenas 10 anos de carreira, só. Então, do Ministério Público, apenas 10 anos de carreira. Quando ele fala da advocacia, ou seja, dos candidatos ao quinto pela advocacia, ele exige, né, 10 anos de efetiva atividade profissional, ou seja, nesse ponto se aproxima do Ministério Público, mas também exige notório saber jurídico, que foi objeto da tua pergunta, e reputação ilibada. Né? Aí quando eu dou aula para os meus alunos de constitucional, eu falo para eles que isso aqui é meio injusto, né? Porque, veja, para o Ministério Público ele não exige expressamente reputação ilibada nem notório saber jurídico, né? Dando a entender, né? Não sei se estou interpretando corretamente, que para o Ministério Público está subentendido que ele tem notório saber jurídico e reputação ilibada. E o advogado não. Então me parece que isso é uma discriminação constitucional com a advocacia. Mas veja, alguém poderia dizer que isso se justifica porque o membro do Ministério Público fez concurso para entrar no MP, né? Então ele já teria demonstrado na hora de fazer o concurso que ele tem um notório saber jurídico, por isso foi aprovado. Ora, mas se for pensar dessa forma, o advogado fez o exame de ordem, que é complexo também. Inclusive, até complementando isso que o senhor acabou de falar, eu pesquisando, né, porque eu tinha que me preparar para conversar com o senhor, porque é o professor Carlos Alberto, gente. Quem já foi aluno dele sabe quem é o professor Carlos Alberto. Mas o que é esse notório saber jurídico, né? Bem, Lídia, essa pergunta, como eu disse antes, ela é bastante interessante, né, e bastante pertinente. Notório saber jurídico é uma expressão que já remonta, né, como eu disse, desde 34, e nós não temos uma definição objetiva do que seja isso, né? Como eu costumo dizer, não existe uma máquina ou um medidor que seja capaz de definir o conhecimento jurídico de cada pessoa, né? Nós não temos isso, não temos um mecanismo de medição. Mas é possível você tentar definir se a pessoa possui ou não esse requisito com alguns elementos objetivos, né? Por exemplo, a graduação em Direito, me parece que é minimamente exigido, né? Só que é interessante observar que para o Supremo Tribunal Federal, para ser ministro do STF, também é necessário o notório saber jurídico, né, como requisito constitucional. E, no entanto, se entende que não é necessário sequer graduação em Direito, ou seja, não precisa nem ser bacharel em Direito. Por quê? Porque pode ser um autodidata, né? Alguém que demonstra ter conhecimento, porque estudou por conta própria, vai ser sabatinado no Senado, né? E lá vão apurar isso. Inclusive, a sabatina que é feita pelos senadores aos indicados para o cargo de ministro do STF é justamente para tentar aferir se ele possui ou não o notório saber jurídico. Existe um registro histórico de que já houve no passado uma
uma pessoa indicada para o STF que não era formada em Direito. É isso que eu ia perguntar, se já teve algum caso. Já teve, é. Agora veja, eu estou falando do STF apenas para uma análise comparativa, né? Porque tal como o 5º constitucional, para o cargo de ministro do STF também é exigido um notório saber jurídico. Mas, realmente, é algo subjetivo, né? Não dá para você medir. E cabe a quem fazer essa avaliação? Bem, aos membros do Ministério Público, quando forem selecionar o seu candidato, e a advocacia também, quando for eleger o seu candidato. Então, é a ela que cabe fazer essa avaliação subjetiva, né? Inclusive, aproveitando para falar sobre isso, tem uma decisão do STF, que eu trouxe aqui um registro interessante, que é o mandado de segurança 25624, julgado em 2006, que teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence, e lá ele diz que não cabe ao tribunal que vai receber as indicações, né, na lista sextupla, depois a gente vai falar sobre esse procedimento, né? Não cabe ao tribunal dizer se o nome indicado pela classe possui ou não notório saber jurídico, porque é um elemento subjetivo, né? O tribunal, segundo o STF nesta decisão, ele pode até recusar toda a lista indicada pela classe se entender que ela não preenche, né, os requisitos objetivos. Ou seja, por exemplo, os 10 anos de atividade profissional, né, isso vai ser aferido pela classe e pelo tribunal, né, e a reputação ilibada, que a princípio também é algo aparentemente subjetivo, é objetivo sim. Porque, por exemplo, se o tribunal constatar que aquele candidato que passou pelo crivo da classe, né, e foi indicado na lista sextupla, ele tem um processo criminal no qual ele foi condenado, né? Se o tribunal perceber isso, ele pode, por exemplo, recusar o candidato. Mas veja, aí não é por um aspecto subjetivo, é algo objetivo. Né? Ou seja, por inobservância ao requisito constitucional. Entendi. Então, professor, no que diz respeito a isso, já está adentra já um pouco na questão do processo, né? Do procedimento para a gente chegar na etapa da escolha do membro. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente essa questão desse procedimento, dessas etapas que precisam ser percorridas para que chegue no tribunal, para que chegue no governador. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para quem não entende como é que se dá essa escolha, passar a ter uma visão sobre esse aspecto aí do que a gente já falou anteriormente e já começar a entender o processo de escolha. É muito bacana essa parte procedimental, né? Já que eu falei ainda há pouco sobre a trilha, né, histórica, né, para fazer uma alusão ao programa, nas constituições anteriores à atual, esse procedimento não era tão claro. Ele mencionava apenas uma lista tríplice, né? Isso desde 34 até chegando na de 69. Então, ele falava em lista tríplice, mas não dizia como ela era formada, né? E inclusive não dizia sequer quem formava a lista tríplice, né? Dando a entender que quem formava a lista tríplice era o próprio tribunal, porque a redação não era clara. Inclusive, também aproveitando para falar um pouco sobre isso, me parece que na nossa carta de 88 foi corrigido um aspecto meramente formal que me incomodava. Qual era? É que a norma que previa o 5º constitucional, ela era inserida nas constituições anteriores, na norma que falava sobre os tribunais estaduais, né? E quando, na verdade, o 5º também era para outros tribunais também, né? Na de 88, isso foi corrigido. Nós temos um artigo separado, né, que é o 94, como você bem citou, e que, pelo menos formalmente, está mais adequado, né, porque está no artigo que trata especificamente do 5º constitucional. Muito bem. Como eu te falei, a nossa atual Constituição é a primeira na história a deixar bem claro como é o procedimento, né? E ela faz alusão a uma lista sextupla, que não era mencionada em nenhuma Constituição anterior, só falava em lista tríplice. A nossa fala agora em lista sextupla, e também fala numa lista tríplice, que daqui a pouco eu vou comentar. Pois bem, me permita
ler um trechinho do artigo, né? Por favor, professor. Para o nosso ouvinte, o nosso espectador ficar por dentro, né? O artigo 94 fala que esse quinto constitucional, ele será composto por membros do MP e da advocacia, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das classes. Então, fica claro que quem forma a lista sêxtupla são as classes. Ou seja, o Ministério Público e a advocacia. Uma curiosidade interessante é que esse artigo não diz como a classe monta a lista sêxtupla, né? Isso eu queria lhe perguntar. Então vou deixar para responder isso depois, né? Então, fica só essa observação por enquanto, né? O artigo não explica como a classe vai formar a lista sêxtupla. Então, já deixa claro que é a classe que vai definir tais critérios. Muito bem. Parágrafo único do artigo 94. Recebida as indicações, ou seja, recebida a lista sêxtupla, o tribunal formará a lista tríplice. Ou seja, então, confirmando o que estava subentendido nas anteriores, né? Quem forma a lista tríplice é mesmo o tribunal. E essa lista tríplice necessariamente tem que ser composta por nomes que estavam na lista sêxtupla, né? Ou seja, aqueles 6 nomes, eles não são uma mera indicação, né? Eles vinculam o tribunal. Então, o tribunal é livre para escolher qualquer dos 6, né? Dos 6, aliás. Mas tem que sair dali, né? Interessante observar que o tribunal não necessariamente tem que escolher os 3 mais votados pela classe, né? Ele pode escolher 3, inclusive os menos votados, porque o tribunal não está atrelado ao que a classe decidiu. Até porque se fosse obrigado a escolher os mais votados, não precisava, né, passar pelo crivo tribunal. Os 3 mais votados iriam, né? Mas a questão dos critérios, mesmo que não seja obrigado a escolher o mais votado, mas a questão dos critérios, deve ser observado os critérios que está no texto constitucional, ou os critérios objetivos, ou fica mais num aspecto mais subjetivo? Bem, os critérios mencionados no texto constitucional, eles devem ser observados pela classe na formação da lista sêxtupla, pelo tribunal na formação da lista tríplice e pelo governador. Ou seja, como eu disse, né, se por acaso um dos critérios objetivos não tiver sido preenchido, o tribunal pode recusar, né? Mas, até onde eu sei, nunca aconteceu aqui, pelo menos no estado, de haver recusa de algum nome, né? Até porque, veja, se por acaso o tribunal entende que um daqueles não preenche o requisito subjetivo, é só não votar nele, né? É só não votar na composição da lista tríplice. Bem, mas como eu estava te dizendo, formada a lista tríplice pelo tribunal, diz o artigo 94 no parágrafo único, que o tribunal enviará a lista tríplice para o governador, se for TJ, né, é claro. Se for outro tribunal, por exemplo, se for o TST, a regra é outra, vai para o presidente da República, obviamente, porque é um tribunal federal. O executivo terá 20 dias para escolher um nome da lista tríplice. Então, chegando na mão do chefe do executivo, ele terá 20 dias para escolher um daqueles 3 nomes. E aqui também vale aquela mesma lógica. Ele não é obrigado a escolher o mais votado no tribunal. Ele pode escolher qualquer um dos 3. Ele é livre para isso. Aí a questão dos critérios no que diz respeito da escolha da classe. Quem é que define esses critérios? Se está em alguma legislação interna da própria OAB ou se também segue algum critério que está na Constituição? Você poderia explicar isso para a gente? Claro. Bem, como ele disse, o texto constitucional, ele não desce a tantos detalhes, até porque o nosso texto constitucional já é tão extenso, né? Se ele fosse ser mais detalhado do que ele já é, nós passaríamos de 400 artigos, né? Por baixo. Então, de fato, não é dever do texto constitucional descer a tantas minúcias. E aí, nesse particular, fica espaço para a entidade de classe disciplinar a matéria. Eu
como sou da classe da advocacia, me sinto mais à vontade para falar da advocacia, né? O senhor é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, né? Não, Lídia, eu já fui presidente da Comissão de Constitucional numa outra gestão. Ah, tá. Atualmente eu sou coordenador geral das comissões. Então, eu coordeno as comissões em geral, né? Cada comissão temática tem o seu presidente, tem o seu diretor, digamos assim, e eu coordeno as comissões de modo geral. Eu sou coordenador geral das comissões, mas eu tenho junto comigo também o Dr. Cássio Clay, né, e a doutora Omara Guzmão, que são também coordenadores adjuntos. Né? Tá. A doutora Omara, inclusive, é atual secretária-geral da OAB. Né? E os dois me ajudam muito nesse trabalho, né? Que inclusive é não remunerado, diga-se de passagem, né? O presidente Jean Cleuter, ele faz uma brincadeira dizendo que nós que trabalhamos lá na OAB ganhamos lá uma remuneração igual a dele, que é zero. Se a gente trabalha... É por amor à camisa, né? Ou à causa. Bem, como eu estava te dizendo, Lídia, no caso da OAB, ela disciplina o procedimento interno e os critérios pelo provimento número 102 de 2004. Né? Então, é ele que dispõe sobre procedimento interno para a formação da lista sextupla, né? E sobre esse procedimento, provavelmente a gente pode falar depois, né? Tá. Com mais profundidade. Tem uma questão que eu queria abordar com o senhor, justamente nesse aspecto da escolha, né, de membros. Mais recentemente, no Poder Judiciário, acho que foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que estava sendo feita a escolha de membros, né, para a promoção deles, né, e por conta de uma resolução do CNJ que fala sobre a questão da paridade, que é a resolução 255, que instituiu a política nacional, a participação institucional feminina no Poder Judiciário. Na sua percepção, o senhor acredita que essa resolução vá ter algum reflexo no que diz respeito nas atuais escolhas dentro do Poder Judiciário, quanto à vaga do 5º Constitucional, seja para a OAB, seja para o Ministério Público? Bem, eu vou te falar, como eu disse, pensando na OAB, que é a minha realidade, né? Então, quanto ao Ministério Público, eu não tenho muita legitimidade para falar. Bem, no caso da advocacia, já há uma tendência dessa paridade, né? Inclusive, o Conselho Federal da OAB já estabeleceu uma regra de paridade, né, nas eleições para a classe, ou seja, eleição para o Conselho Federal e para a composição do Conselho Seccional. 2020, né? Então, isso. Então, as chapas, elas já têm que ter uma formação, no mínimo, paritária. Levando em consideração. Né? Isso. Quanto à eleição do 5º, o presidente Jean Cleuter tem falado, mas eu não posso falar por ele, né? Então eu não tenho procuração dele para falar, mas pelo que ele tem acenado, a tendência é que haja, na formação da lista sextupla, uma composição paritária, ou seja, sairia da eleição da OAB 3 nomes de homens, advogados, né, e 3 nomes de mulheres, ou seja, advogadas. Então é uma tendência a que há essa paridade, né? Inclusive, eu fui fazer um levantamento que eu queria saber o número de advogadas, né, na OAB Amazonas. E eu vi que do total, não havia essa informação, né? Eu vi que tinha um total de 17.763 e eu até vi que é um número bem expressivo, porque na época que eu formei e eu cheguei a tirar a OAB, que hoje está suspensa em razão de eu ser servidora pública, mas a minha OAB na época era 4.000 e alguma coisa, e hoje eu tô vendo que tá 17.763 inscritos, é um número bem expressivo. E aí a gente vê que tem essa questão da mulher, né, que hoje vem sendo, né, repetidamente para ganhar mais espaço também, os espaços femininos dentro das instituições. E aí eu queria lhe ouvir, assim, como é que o senhor enxerga isso hoje? Até na OAB mesmo eu vi que na última eleição, né,
também teve algo nesse sentido. Aí eu queria lhe ouvir como é que o senhor enxerga isso hoje, no aspecto dentro do judiciário mesmo, né? As mulheres sendo protagonistas de algumas questões até relevantes, né? Aí eu queria lhe ouvir sobre isso. Certo. Bem, eu queria te dar uma informação mais atualizada que talvez vai te assustar mais ainda, né? Eu não sei onde você conseguiu esse número, mas nós aqui na OAB do Amazonas estamos já chegando próximo dos 21 mil advogados, né? Meu Deus! Exatamente, né? Você citou o seu número da OAB, que é na faixa e na casa dos 4 mil. O meu número é 2675, né? 2.675. Minha OAB foi obtida em 95. Caramba. Então, repara que de lá para cá houve um boom, né? E por quê? Porque na época nós tínhamos poucas faculdades de direito, né? Nós tínhamos basicamente a UFAM, e nenhuma turma formada ainda, se não me engano, das particulares. Depois foram surgindo outras, né? Atualmente a gente tem, se não me engano, mais de 15. Inclusive nos interiores, nas comarcas do interior, isso, né? No interior também. Então, isso justifica esse número expressivo, né? De advogados. Você havia me perguntado, antes da gente entrar no ar, se eu sabia, eu tinha uma noção de quantas advogadas teríamos aqui no Amazonas. Eu tentei obter essa informação, mas não consegui. Não tenho o número exato. Mas uma informação que eu tenho é que no Amazonas, e eu acho que isso deve se repetir no resto do Brasil também, a maioria dos advogados são mulheres. Então, na verdade, nós temos no Amazonas mais advogadas do que advogados. Bem, ultrapassado esse ponto, e analisando a questão da paridade, né, me parece, como eu te disse, que é uma tendência, né? Eu entendo que é um traço de modernidade, né, que a OAB está querendo implantar, né? E vejo com bons olhos. Apesar de eu sempre ter defendido que como a advocacia feminina é majoritária, se ela quisesse, ela podia fazer uma lista sextupla só de mulheres, né? Basta querer, né? Basta a classe se unir. Mas, apesar disso, entendo que a OAB está se, digamos, sintonizando, né, com essa tendência, inclusive, como você citou, né, que vem lá do CNJ, né? Inclusive, tivemos agora no TJ, né? Sim. Escolha de duas desembargadoras, né? E parece que pelo menos uma delas, acho que foi pelo critério do merecimento, né? Isso. Já seguiu essa lógica, né? Já. Recomendada pelo CNJ. Então é isso, esse é o meu pensamento. Professor, e outra coisa, assim, como eu falei no início, nós aqui no Amazonas, nós temos questões que são muito peculiares, muito nossas. E aí eu volto àquele ponto da questão do saber jurídico, que eu vejo isso com uma certa preocupação mesmo, por conta dessas peculiaridades que nós temos em termos de Amazonas. A questão das nossas florestas, que é uma questão que está sempre em destaque, a questão do desmatamento, a questão da grilagem de terras também. Recentemente, inclusive, dentro do Poder Judiciário, o CNJ tem um trabalho que faz sobre a questão da regularização fundiária. Então, e fora outras questões, né, de comunidades indígenas, enfim. Eu vejo essa questão, que a questão do saber jurídico acaba sendo determinante, inclusive para que a gente possa ver essas questões com um pouco mais de cuidado, porque determinadas decisões podem comprometer, inclusive, né, a vida de uma floresta, a vida de uma comunidade, a sobrevivência de um rio, enfim, eu volto a tocar nesse ponto, porque para mim, eu falo isso como cidadã também, né, eu acho que é uma questão que a gente precisa, assim, tocar um pouco mais, né, não deixar passar ao largo, porque eu acho que isso deve ser pontuado por conta principalmente das questões que a gente tem aqui no Amazonas.
a tua preocupação ela é legítima, né? Mas eu vou te dar um outro ponto de vista, uma outra reflexão, que eu não sei se vai te tranquilizar ou te preocupar, né? Que é o seguinte, nenhuma pessoa, ela domina todos os assuntos, né? Então, esse notório saber jurídico, ele não necessariamente impõe que a pessoa domine todas as áreas, né? Então, o candidato ao quinto, com certeza ele vai ter uma preferência por uma área, né? E quanto às demais, ele vai ter que estudar para poder julgar os casos, né? Porque, como eu disse, ninguém sabe tudo. Então, esse notório saber jurídico, ele, mesmo que existente, no caso de um candidato, ele vai ser relacionado a uma área ou a algumas áreas. Então, ninguém domina tudo, né? Então, como eu te disse, fique tranquila porque nenhum candidato tem notório saber jurídico sobre tudo. Pode ter notório saber jurídico sobre um determinado ponto, mas não sobre todos. E só um detalhe interessante, você citou a questão da regulação fundiária, né? Uhum. Que o tribunal tem um trabalho bastante interessante sobre isso, seguro, e de fato, exato, a OAB, Amazonas, ela também tem essa preocupação com essa área. Tanto é que nós temos uma comissão, né, de regulação fundiária. Temos sim. Inclusive, eu vi recentemente uma postagem no Instagram da UAB em que o presidente Jean Cleuter estava tratando com algum órgão público, não lembro qual, né, sobre a questão fundiária. É uma preocupação muito importante que a UAB tem se dedicado. Principalmente porque a gente tem as áreas públicas, né, que sem destinação, que eu acho que é uma questão aqui na nossa região que precisa ser vista assim com muita atenção. Porque, principalmente recentemente, eu li alguma matéria falando sobre isso. Acho que foi em Lábrea, né, que tiveram alguns incidentes por conta disso. E justamente são aquelas áreas de terra pública, são terras públicas sem destinação, onde acontece a maioria dos conflitos, né, alguns problemas e tal. E ver essa questão da regularização fundiária realmente é uma questão que a gente tem que ficar atento a isso aí. Inclusive, se me permitir, fica uma dica para você, né? Para quem sabe fazer um outro episódio dedicado a esse tema, sobre, né? Regularização fundiária, verdade. Vai a dica, gostei, professor. Já tá anotado isso aí. O próximo que a gente vai fazer é fazer sobre regularização fundiária. Sim, professor, faltou o senhor falar sobre a questão do procedimento dentro da OAB. O senhor disse que ia deixar para falar mais para frente. Sim. Se você me permitir, Lídia, tanta coisa que a gente tem para falar, né, que às vezes vai passando. Me permite voltar um pouquinho? Fique à vontade, professor. A ideia aqui é que quem esteja nos ouvindo ou nos assistindo consiga entender o universo que está por detrás do quinto constitucional, que não é só uma escolha de alguém para ocupar uma cadeira, muito pelo contrário, existem nuances por detrás do quinto que é importante que nós conheçamos, principalmente quem é estudante também, né, que possa estar nos assistindo, ouvindo e ter esse conhecimento. Isso. Então, como eu estava te dizendo, os cargos para os quais existe o quinto constitucional são os tribunais regionais federais, né, os tribunais regionais do trabalho, os TRTs, os TJs estaduais e do Distrito Federal e Territórios e também no TST, né? Pois bem, eu queria falar um pouquinho sobre cada caso, porque o procedimento é diferente, né? Por exemplo, no caso do TST e do STJ, que são tribunais superiores, após a lista sextupla, né, ela é encaminhada para o tribunal, né, o tribunal forma a lista tríplice, né, e aí é que está. Essa lista tríplice vai para o presidente da República. Só que o presidente da República, no caso do TST e do STJ, ele não vai nomear logo um dos três. Ele vai escolher um dos três da lista tríplice, só que esse nome escolhido vai para o Senado Federal para ser sabatinado, né? Essa sabatina não existe no caso do TJ do Amazonas, por exemplo. Mas por que ela existe no caso do TST e do STJ? Porque tem uma previsão constitucional expressa nesse sentido. Me permite fazer uma leitura? Não, né? Claro. Por exemplo, no caso do TST, é o artigo 111A,
que diz isso, né? Aqui fala aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. No caso do STJ, nós temos o artigo 104, que fala também que o nome escolhido pelo presidente vai ter que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Mas é interessante observar que esses dois artigos que eu li, eles falam em maioria absoluta, mas não explicam o procedimento. O procedimento está num outro artigo, né, separado, que é o 52, que diz o seguinte: compete ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto após arguição pública a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. Casos esses, por exemplo, do TST e do STJ. Também tem o caso do STF, mas que eu não vou mencionar porque no STF não existe, né? Nem quinto, como no TST, nem terço, como no STJ. Mas veja, o artigo 52 fala em voto secreto e arguição pública. Então, o que isso quer dizer? Aquele nome escolhido pelo presidente vai para o Senado, haverá uma arguição pública, ou seja, uma sabatina, como é vulgarmente chamada, e depois uma votação secreta. Então, é interessante observar isso, né? Então, a arguição é pública, mas a votação é secreta. E tanto é verdade que a gente encontra no YouTube, por exemplo, vídeos da sabatina do candidato ao cargo de ministro, né? Mas não encontra vídeo da votação, porque isso é feito de forma secreta. Bem, mas como eu tinha E essa votação, já que o senhor falou isso, a votação, no caso do quinto, tanto do Ministério Público quanto da OAB, é secreta no âmbito do tribunal ou não? Pois é. Como eu te disse, como não tem previsão constitucional quanto a isso, é a categoria que escolhe, né? Entendi. É a categoria que define. Mas, por exemplo, no TJ do Amazonas, e aqui a gente não está falando da escolha da sexta, mas da formação da tríplice, né? A formação da tríplice, ela é com voto nominal, né? Então, o voto é aberto na formação da lista da tríplice, perdão, no tribunal. Agora, a sextupla, ela é feita como definir a categoria. Por exemplo, na eleição passada, para o quinto constitucional da advocacia, que foi em 2018, a votação foi feita de forma secreta, né? O voto secreto. E assim, alguém falou assim, comentou comigo assim, mas os advogados escolhem, tem que votar, votam 6 vezes, é isso mesmo? Pois como eu disse, né? Quem define é a própria categoria, né? Na última eleição, se não me falha a memória, cada advogado podia ter escolhido 6 nomes, até 6 nomes, né? Então podia votar em branco, se quisesse, não votar em ninguém, ou em 1, 2, 3, até 6 nomes, né? Cada advogado votante podia escolher até 6 nomes. Entendi. Então, professor, aí o senhor voltou, o senhor disse que ia me explicar agora do procedimento. Na OAB, pois é. Como eu te disse anteriormente, a OAB disciplina essa matéria no provimento 102 de 2004. Né? Esse procedimento ele já foi alterado várias vezes, né? Sendo a última delas em 2023. Né? Mas eu ouvi dizer que há uma tentativa de alterar esse provimento agora em 2025, né? Não sei se isso vai de fato acontecer. Pois bem, me permita fazer uma leitura para ser bem fiel ao texto desse provimento, né? Aqui diz, no artigo 1º, que compete ao Conselho Federal da OAB a formação da lista sextupla, se for candidato ao STJ, ao TST ou ao Tribunais Federais, isso vale para TRT e o TRF também, né? Cuja competência abranja mais de um estado da federação. Então, por exemplo, se for, portanto, para o STJ, TST ou TRF ou TRT, que abranja mais de um estado, então quem vai formar a lista sextupla é o Conselho Federal, né? Inclusive teve um caso recentemente do TRT, né? Aqui da nossa região, que como envolve mais de um estado, né? Quem formou foi o Conselho Federal. Agora veja, caberá ao Conselho Seccional a formação da lista sextupla se for um candidato ao quinto do TJ,
estadual, né? Ou do Distrito Federal e Territórios, e tribunais federais, ou seja, TRF e TRT, cuja competência territorial seja restrita a um estado. Então, primeiro ponto é esse, definir a competência, né? Se é do Conselho Federal ou do Conselho Seccional da OAB. Tem alguns procedimentos que eu acho que não vem ao caso comentar, porque são muito minuciosos, né? Mas eu pulo para o artigo 4º, que fala que o advogado ele tem que formalizar o seu pedido, né, através de um requerimento, a ser protocolizado lá na OAB. E o artigo 5º ele é muito importante, Lídia, porque ele fala que, como condição para inscrição, o candidato deverá comprovar o efetivo exercício profissional nos 10 anos anteriores à data do seu requerimento. Ou seja, então, de acordo com esta norma, não basta ter 10 anos de advocacia, ele tem que ter 10 anos de advocacia nos últimos 10 anos antes da inscrição, né? E um detalhe interessante é que, se for eleição para TJ, né, ou Tribunal Federal, ele deverá também provar que ele está há pelo menos 5 anos inscrito na OAB daquele estado, seccional. Da secção daquele estado, para provar que ele tem atuação naquela localidade. Interessante também a questão da idade. Posso falar sobre a idade, Lídia? Claro, deve, professor. Bacana. O artigo 5º, que eu estou lendo, ele fala que, se for para o STJ e para o TST, o candidato ele tem que ter pelo menos 35 anos, né? Ele não pode ter menos de 35 anos, tem que ter pelo menos 35 anos, né? E não pode ter mais de 70. Então, tem aqui, né? Idade mínima e idade máxima. Para Tribunal Regional Federal e para TRT, não pode ter menos de 30, nem mais de 70. Repara que mudou um pouquinho, né? A idade mínima, no caso, é 30. Agora, para os demais tribunais, por exemplo, o TJ, o artigo 5º só exige idade máxima, não pode ter mais de 70 anos. Isso é interessante, aí não estabelece a idade mínima. Interessante. Aí pensando assim, se ele estabelece como condição que tem que ter esses 10 anos, né, e tá 5 anos naquela seccional, né? Isso. Uma pessoa que praticamente acabou de sair da faculdade e que talvez nem tenha muita experiência e tudo, pode concorrer. Pois, aí é que tá, Lídia. Eu não vejo dessa forma. Sabe por quê? Eu vou me usar como exemplo. Eu me formei com 20 anos. Então, veja, com 20 anos, eu tinha que ter pelo menos 10 anos de advocacia. Então, eu teria que ter 30 anos, que acaba sendo aquela idade mínima dos, né, do TRT e do TRF. Então, assim, raramente alguém se forma com menos de 20 anos, né? Eu acho que 20 anos já até é pouco, né? Mesmo. Então, 20 de formação, né, com mais 10 de advocacia, acaba na prática dando os tais 30 anos. Bem, é interessante observar também, né, para o nosso público, que o advogado interessado em concorrer, ele tem que provar que exerceu efetivamente a advocacia em cada um desses 10 anos, né? E isso não é uma exigência da OAB, isso é uma exigência constitucional, né? Efetivo exercício da advocacia. Essa exigência, ela já vem desde 65, né? Então, já temos aí, né, bastante tempo, né? 60 anos, eu acho, né? Pelos meus cálculos que eu fiz rapidamente aqui. Mas, veja, e como é que ele prova isso, né? Já ia perguntar. Como é que ele prova esse efetivo exercício? Demonstrando que ele praticou em cada um desses 10 anos, 5 atos privativos de advogado, né, com fundamentação jurídica, em procedimentos distintos. Isso é interessante. Ou seja, se ele teve, digamos, só um processo, e nesse único processo ele praticou 5 atos processuais privativos de advogado com fundamentação jurídica, não vale, porque tem que ser um ato para cada tipo, né? Para cada processo. Então, ou seja, tem que ter pelo menos 5 processos, né,
por ano. Então acaba que fica meio que parecendo a promoção dos magistrados, porque também exige, né, que eles tenham tantas sentenças ou tantas decisões em procedimentos diferentes e tal, meio que fica até um pouco similar, né, nesse aspecto aí. Isso. Mas sim, professor, continue. Bem, o procedimento basicamente é esse, né? Eu apenas destaco... E incompatibilidade? Como assim? Sobre incompatibilidades, assim, no que diz respeito para poder concorrer, a participar do procedimento. Bacana. Olha, parece que você estava lendo a minha mente, porque o próximo artigo, na sequência, era sobre isso, justamente sobre isso, né? E eu garanto para quem está nos ouvindo que a gente não combinou. Não combinou mesmo. Foi transmissão de pensamento, né? O artigo 7º deste provimento do Conselho Federal da OAB, ele diz o seguinte, né? Os membros de órgãos da OAB, titulares ou suplentes, né, no decurso do prazo para qual tenham sido eleitos, não poderão inscrever-se no processo seletivo para a escolha da lista sextupla, né? Ainda que tenham se licenciado ou declinado do mandato por renúncia. Então, quem foi, né, eleito, né, para cargo no Conselho Seccional ou no Conselho Federal não pode concorrer. Diz aqui a norma, ainda que tenha se licenciado, quer dizer, mesmo que renuncie, né, não poderia concorrer, tá? Mas, aqui eu quero fazer uma observação importante, né? O parágrafo 4º diz que esse impedimento, né, de que trata o caput, ele, no caso de escolha da lista sextupla, se der por consulta direta aos advogados, como foi em 2018, ou seja, a própria classe é que escolheu, né, com a homologação subsequente do resultado pelo Conselho Seccional, só é aplicável aos membros da diretoria do Conselho Federal, do Conselho Seccional e das subseções. Ou seja, né, diz o artigo, devendo os demais membros da OAB interessados em participar do certame, renunciar. Então, por exemplo, título ilustrativo, né, se uma pessoa indicada para Conselho Federal da OAB, Conselheiro Federal da OAB, né, quer concorrer ao 5º, ele poderá renunciar e concorrer ao certame. Isso se a eleição ela for feita, como diz o parágrafo 4º, consulta direta à classe, né? Mas se por acaso a eleição for feita pelo próprio Conselho Seccional em si, né, sem Entendi. Consulta direta à classe, então nesse caso, mesmo um Conselheiro Federal não poderia participar do certame, não poderia concorrer àquela formação da lista sextupla. Entendi. E apenas uma observação também que eu acho interessante, né, para os interessados, é que membro de tribunal de ética das escolas superiores da advocacia, né, e de comissões, sejam elas permanentes ou temporárias, eles poderão participar, sim, né, renunciando. O parágrafo 2º diz isso. Entendi. Professor, teria mais alguma coisa assim que o senhor acha que é relevante, que a gente poderia destacar ainda, seja sobre o procedimento, seja algum aspecto do 5º que a gente ainda não tem abordado até agora? Tem sim um aspecto interessante, mas que eu trago mais a título de curiosidade, né? E o que é? É que no artigo 94, né, que é o principal, né, o mais lembrado quando se fala de 5º constitucional, ele é muito claro, ele é muito detalhista, né? Só que outros artigos não o são. Por exemplo, o artigo 111A do texto constitucional, quando fala sobre o 5º do TST, ele exige para os advogados 10 anos de atividade profissional e para os membros do Ministério Público do Trabalho, 10 anos de efetivo exercício. Ele não fala expressamente no notório saber jurídico e nem na reputação ilibada. Não fala. Mas ele diz o seguinte, né? Observado disposto no artigo 94. Então, quando ele remete, então ele acaba exigindo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, por que ele não disse logo, né? Era mais prático. Era mais prático, né? Ou seja, já que esse nosso programa que ele é voltado para o público em geral, né? O texto constitucional, ele também teria que ser claro, né? Claro.
até porque o Ulisses Guimarães chamava de Constituição cidadã, né? Então, ela tem que ter um texto compreensível pelo cidadão. E essas remissões, né, de um artigo ao outro complicam, né? Porque a gente que é do direito... Distancia, inclusive, né? Entende, né? E distancia. Né? Inclusive, já que a gente está aqui caminhando para o final, né? Um outro ponto que me incomoda às vezes é o emprego de latim no texto constitucional, né? Tudo bem que algumas expressões têm que ser em latim mesmo, porque já são consagradas como habeas corpus, né? Agora, outras nem tanto. Por exemplo, fala em causa mortis para falar do imposto estadual, né? Fala em intervivos para falar do imposto municipal. Precisava latim, né? Como você disse, é um distanciamento, né? Total, acaba que afasta realmente, porque se a gente for fazer um levantamento entre os brasileiros, praticamente são as pessoas do meio jurídico que conhecem os dispositivos constitucionais e os demais, principalmente os artigos iniciais do 1º ao 6º, passa ao largo e a população mesmo de modo geral desconhece completamente. Não, e também que só para aproveitar o gancho, né, que eu disse ainda há pouco, o artigo 115, quando fala dos TRTs, né, Regionais de Trabalho, e o 104, quando fala do STJ, eles também têm esse mesmo problema. Ambos exigem, né, requisitos, né, para a advocacia e para o MP, e dizem observar disposto no artigo 94. E é interessante que no caso do STJ, o artigo 104 ele é ainda pior. Por quê? Porque ele diz assim, ó, 1/3 em partes iguais, aqui não é 1/5, é 1/3, né, como eu fiz questão de frisar, entre advogados e membros do MP, indicados na forma do artigo 94. Ou seja, aqui ele não fala sequer na questão, né, dos demais requisitos, como, por exemplo, o tempo de exercício na atividade, né, seja da advocacia, seja do Ministério Público. Professor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, da nossa trilha, né, por esse nosso rio, porque acabou que a gente percorreu o que a gente chama do nosso rio da cidadania. E a gente tem uma dinâmica aqui no programa, que o nosso guia, a gente criou um mapa. E foi justamente esse mapa, que é esse riozinho da cidadania que a gente percorreu e que o senhor nos guiou nessa viagem, que a gente percorreu diversas trilhas com o senhor nos guiou pelo 5º Constitucional, dizendo o que como é que é o procedimento, o senhor trouxe curiosidades sobre o 5º, enfim, o senhor trouxe um universo de informações que foram várias trilhas que a gente foi conhecendo, que muitas delas a gente não tinha conhecimento. Mas o ponto principal desse nosso diálogo é que o 5º Constitucional, você vai escolher alguém vai ser escolhido para ocupar uma cadeira na nossa Corte de Justiça. E essa pessoa vai se deparar com algumas questões, né, com problemas que ela vai precisar enfrentar. Antes de eu jogar a pergunta final para o senhor, eu vou lhe apresentar esse nosso mapa. Sim. O nosso mapa do Rio da Cidadania é como se fosse a nossa bússola desse nosso diálogo. Nós temos 2 afluentes, um que é o da dignidade humana, que nasce no olho d'água da cidadania. E ele é alimentado por vários igarapés, que é da igualdade, pluralismo político, sociedade livre e justa, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e promoção do bem de todos. E o outro afluente é o afluente da coisa pública. E ele nasce no manancial da legalidade. Também é alimentado por alguns igarapés, que são da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. E para que haja um equilíbrio entre esses 2 afluentes, nós temos a Samalmeira, que ela representa as suas raízes, elas nos levam a manter o equilíbrio entre esses 2 afluentes, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Considerando
que haverá uma escolha de membro para essa vaga do 5º Constitucional, que é um grande desafio, considerando as questões que nós temos no nosso estado, as peculiaridades que nós temos no Amazonas. O senhor, como guia desse nosso barquinho, onde é que o senhor aportaria ele para dizer que era o maior desafio para manter o equilíbrio entre esses dois afluentes, que essa pessoa, esse membro novo enfrentaria, que ele deveria investir nesse aspecto para manter o equilíbrio entre esses dois afluentes? Lídia, essa tua pergunta ela é profunda, acho que ela exigiria um episódio inteiro, né, para falar sobre isso. Mas, bem, uma pergunta muito pertinente. Mas, antes de tentar responder, não sei se vou conseguir, mas eu quero destacar para o nosso ouvinte, né, nosso espectador, que esses afluentes da cidadania, né, que foram mencionados, eles na verdade decorrem do texto constitucional, né? No artigo 1º nós temos os fundamentos da República Brasileira e no artigo 3º nós temos os objetivos, né, fundamentais da República Brasileira. Por outro lado, a legalidade que foi mencionada aí, ela tem previsão também constitucional, só que no artigo 37, que enumera os princípios da administração pública. Então, Lídia, considerando isso, eu acho que o norte é a Constituição, né? Eu acho que se um julgador, não só do 5º, mas até um julgador que é do judiciário por concurso, seja de primeira ou segunda instância, né? Se ele tiver a Constituição, né, como a sua bússola, eu acho que ele tende a ser um bom julgador, né? Eu li num certo lugar, não lembro quem foi o autor, dizendo que a Constituição ela é para o direito que a Bíblia é para o religioso, né? Então é como se o texto constitucional fosse a nossa Bíblia jurídica. Então, sendo assim, né, mas sem querer enveredar por esse lado mais do sobrenatural, né? Mas eu acho que a Constituição ela é a base de tudo e sendo bem observada pelo julgador, com certeza ele exercerá com bastante dedicação o seu trabalho. Então, de certa forma, o senhor aportaria esse barquinho que nós percorremos na razoabilidade, na proporcionalidade? Se o senhor tivesse que aportar, assim... Bem, entendi. Olha, eu vou dar uma interpretação que talvez alguns possam discordar no plano teórico, né? Mas eu acho que se o julgador ele tiver em mira esses valores da cidadania, ele consequentemente vai respeitar a legalidade, né? Eu creio que ele vai... até porque, veja, a igualdade que foi mencionada ali na cidadania, dela decorre a ideia de impessoalidade, né? Ou seja, a impessoalidade decorre da igualdade. Se nós tratarmos as pessoas de forma igual, acaba que a moralidade também é respeitada, né? Então eu creio que a igualdade ela acaba levando a observância dos outros valores também. Então a gente pode aportar o barquinho lá no afluente da dignidade humana. A dignidade humana ela é sempre a base de tudo, né? Como inclusive faz questão de frisar o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ela não só um valor, mas é um princípio positivado. Então eu creio que sim, né? O barquinho está bem ancorado nela, se estiver aí. Então pronto, vamos ancorar o barquinho do professor Carlos Alberto lá no afluente da dignidade humana. Já que o professor já aportou esse barquinho aí, já definiu qual é essa rota, onde é que a gente tem que aportar nessa rota do 5º Constitucional, nós aqui do programa, a gente queria lhe agradecer com esse brinde, tá? Que é para marcar a sua presença aqui, para que o senhor não esqueça da gente também, tá? E eu não posso concluir sem apresentar aqui o livro novo do professor Carlos Alberto, Direito Financeiro e Econômico, tá, gente? O coordenador é o professor Pedro Lenza. Isso. E é da Saraiva Jus, né? Isso. Professor, o senhor quer falar um pouquinho sobre esse livro? Por favor. Bem, Lídia, obrigado aí pela menção. É um livro que se encontra na 7ª edição, né?
E nele a gente aborda, como diz o seu título, o direito financeiro, que cuida da parte das finanças públicas, né, envolvendo o orçamento público, que é um tema também muito importante para a cidadania. E na parte do econômico, a gente trata da intervenção do Estado na economia, seja reprimindo condutas anticompetitivas, seja fomentando a atividade econômica, né? Inclusive, a Zona Franca de Manaus, de certa forma, ela se enquadra no econômico, né? Porque ela é um instrumento de fomento do Estado. Inclusive, já aqui me convido para, quem sabe, num futuro, a gente fala sobre Zona Franca de Manaus. O senhor já está convidado, né? Para que a gente fale no próximo episódio, já está agendado. Professor Carlos Alberto, nós vamos fazer uma outra trilha aqui, uma rota. Professor Carlos Alberto falando sobre a Zona Franca de Manaus, a questão do IOF também, que eu assisti, né, um professor falando sobre isso, e eu acho que é válido compartilhar esse conhecimento dele com vocês também, com o Amazonas. Então já está agendado. O professor Carlos Alberto vai voltar aqui para a gente falar só sobre Zona Franca e isso. Inclusive, quem tiver curiosidade, no YouTube tem o professor Carlos Alberto defendendo a nossa Zona Franca no STF. Vale a pena, é uma aula, tá? O professor Carlos Alberto, quem é aluno dele sabe do que eu estou falando. Tá bom? Se o senhor quiser abrir, professor, o brinde, ver aí o que tem, porque tem, o senhor vai levar o seu mapinha da cidadania também. Obrigado. Tô vendo aqui vários presentes, né? Mas o mais importante é esse mapa aqui, né? Que registra assim, a sua jornada, né? Registra a jornada do professor Carlos Alberto no nosso programa e marca assim a rota que ele percorreu junto com a gente. E acho que isso aí, né, é para que ele não esqueça que ele passou aqui pelo Trilhas do Norte. Lídia, obrigado pelo convite. Espero ter sido proveitoso para você, como foi para mim, né? E me coloco à disposição para outras oportunidades. Já está agendado, o senhor já sabe, hein? Falar sobre Zona Franca. Gente, como eu sempre falo, o Trilhas do Norte é feito para nós, para o Amazonas, é sobre nós. Muito obrigado e até a próxima.